A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho de assédio no ambiente de trabalho, aqui na companhia da doutora Patrícia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre que agradeço a oportunidade de vir e de prestar um pouco de informação daquilo que a gente sabe e vivencia no nosso dia a dia para a população aí em geral. Exatamente. Bom, vamos falar de assédios no plural, correto? Isso. Assédios no plural no seguinte sentido: a gente tem um assédio moral no trabalho, em diversos níveis, né? Verticalizado, horizontalizado, misto, e a gente também tem um assédio sexual. Então, que esse é criminalizado, né? De alguns anos para cá. Então, eu imaginei que a gente pudesse começar por esse assédio moral, porque até mais ou menos os anos 2000, ali um pouco à frente, nós não tínhamos essa quantidade de ações que nós estamos tendo hoje no Justiça do Trabalho. Né? E aí podiam me perguntar assim, mas qual a razão? Não existia assédio antes? Não, sempre existiu, né? Mas por uma questão que a gente vem comprovadamente através de cursos que a gente faz, através de estatísticas, as pessoas vão perdendo, são vários fatores, mas as pessoas vão perdendo culturalmente a educação, né? Achando que tudo é possível, e o mundo foi mudando ao longo do tempo. Então, precisa ter critérios no ambiente de trabalho, seja no trabalho na gestão de empresas privadas, seja na questão de empresas públicas. Perfeito. Vamos à participação dos nossos espectadores. Como eu identifico um assédio moral ou sexual no trabalho? Olha, a identificação não é sempre fácil, tá? Eu vou falar do moral pelo seguinte: uma única vez, né, ele tem que ser repetidas vezes, porque uma única vez ele vai ser julgado lá, um juiz que vai julgar se aquele teve a potência suficiente para definir se é um assédio. Então, como é que a gente identifica? É a humilhação, o excesso de cobrança, quando é desproporcional, porque cobrança, todos nós temos o nosso trabalho. Sim. Nós temos as nossas obrigações, isso é correto. Mas quando aquela normalidade que você entendia, de repente, do nada, ela passa a ser uma cobrança exagerada, a humilhação, a piada fora de contexto, a piada de vexatória, tudo isso está integrando na questão do assédio moral. E lembrando também que o assédio moral, ele tem a questão da ameaça, porque enquanto gestão de ambiente, a ameaça tem muito poder. Né? A questão, se você não fizer, eu posso te mandar embora. Se você não fizer, eu posso fazer isso. Então, essa ameaça, ela tem um poder muito grande nas relações de trabalho. Ou na vida também, mas na relação de trabalho um pouco mais, porque aquela pessoa que está trabalhando, ela precisa do trabalho. Então, isso vai minando a saúde da pessoa, vai minando a produção da pessoa de uma forma geral. E também tem um assédio quando eu deixo de chamar a pessoa para determinadas ações. Por exemplo, eu tenho uma equipe, eu sempre chamei a pessoa, sempre fez parte da equipe, dependendo de um determinado momento, eu passo a excluí-la. Então, eu finjo que ela nem existe. Né? Então, isso também é um assédio. Né? Então, como é que eu identifico? Nessas ações, no dia a dia. Ah, mas foi uma vez só. Não, quando você participa de uma equipe, você tem reuniões, mas uma vez por conta de um outro assunto, você não foi chamado, isso não é um assédio. Mas quando você começa a entender que repetidas vezes você está deixando de ser formalizado ou chamado para aquela tarefa, aí começa a acontecer esse assédio moral. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Sou homem e um colega de trabalho me mostrou as partes íntimas dele durante o trabalho. Me senti muito mal e não tenho como provar isso. O que posso fazer?
Comunicar o RH da empresa, tá? Como não tem realmente como provar, ele não tem uma testemunha, ele não tem uma câmera no ambiente de trabalho muitas vezes. Então, mas comunique o chefe ou o departamento pessoal. É mais adequado, inclusive, ao RH, tá? Comunique para ficar esse alerta. Porque nesse momento, só isso que aconteceu não é possível. Ele mesmo está dizendo que não teve como provar. Mas comunique, porque se aconteceu, ele vai repetir. Isso é tipo da atitude que vai ser repetida. A gente, comprovadamente, estatisticamente, a gente entende que são ações que serão reiteradas vezes. A pessoa não faz uma vez só. Ou o próprio RH já tem informações de fatos anteriores. Porque o RH, ele guarda e deve guardar o sigilo daquele funcionário X ou Y. Ele não pode sair, o departamento não pode sair na empresa contando isso que aconteceu, porque vai ferir a inviolabilidade da pessoa. Mas se ele já vem um outro fato de uma outra pessoa que já contou, isso vai se unir nessa prova maior. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Há diferença de assédio no serviço público e no privado? Tem. A gente acha que não tem. Assim, as formas, elas são parecidas e tem ações diferentes também. Por exemplo, a gente, no serviço privado, eu não estou dizendo que isso não exista no serviço público, mas no serviço privado existe mais a cobrança, tem estabelecimento de metas, de competitividade, então isso é mais dinâmico a acontecer. No serviço público, as pessoas entram no serviço público e existe a questão de você não poder ser mandado embora, só tem um período comprobatório, dos 3 anos, normalmente 2 anos, e depois ele não poder ser mandado embora, que também é fictício, porque ele também pode ser mandado embora. Mas as formas de assediar começam a ser diferentes desse lugar. Porque, assim, a pessoa que está no serviço privado é com metas, então o assédio é muito pontual. No serviço público é o desmotivar. Então, é o que a gente chama o gaslighting. Por exemplo, a pessoa às vezes está uma pessoa no serviço público um pouco mais de idade. A pessoa que está assediando coloca um papel e fala, olha, coloquei ali e não colocou, começa a desacreditar aquela pessoa no trabalho, começa a ficar desmotivada. Então, no serviço público é muito mais o assédio por desmotivar a pessoa, contrariamente do que acontece no serviço privado. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Por que há tantos casos de assédio em bancos? Pois é, quando o banco é público, a cobrança de metas, sempre horários, isso é muito. Então, você vê muitos casos hoje na Justiça do Trabalho, assim, com psicólogos, com médicos que poderão vir aqui até confirmar com você. O burnout. Então, essas cobranças, a depressão, isso é muito forte, né? E lida com dinheiro. Então, quando você lida com dinheiro e o dinheiro não é seu, né? O bater meta não foi. Então, sempre tem o estado de alerta durante todo o período de trabalho. Principalmente, tanto que a função de caixa nos bancos, ela tem até uma gratificação chamada quebra de caixa, justamente pela pressão que sofre o caixa. Sempre foi assim? Não, lá no passado, repetidas vezes, repetidas ações é que transformaram esse item como garantia para o trabalhador. Mas os bancos sofrem muito. E os bancos particulares, nós temos casos muito conhecidos, sofrem assédio também. Mas pela questão, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Então, existem em todos os ramos, mas os bancos são, assim, os trabalhadores de bancos são campeões em sofrer assédio. Última pergunta desse bloco, vamos a ela. Pode haver assédio de subordinado contra o chefe? Pode. E é muito comum. E o que é mais comum do que a gente imagina. Foi muito boa a pergunta.
quando a gente estabelece, vamos imaginar, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você vem colocado como chefe, ou no serviço público, ou no privado, alguém novo, principalmente mulher, independente de gênero, mas a questão dos LGBT, e aquele subordinado não aceita, fica enciumado, então ele começa a minar a equipe, ele começa a soltar boatos de outro companheiro, então ele começa a afetar a equipe para atingir o chefe. Isso é um assédio. Então o subordinado muitas vezes quebra aquele ambiente de trabalho com o fim principal de atacar o seu chefe, para desestabilizar. Isso é assédio e é totalmente passível de ser punido dentro daquela empresa. Mas muitas vezes você tem uma visão equivocada, né? Que só o chefe pode assediar. Muitas vezes só é equivocada também a questão sexual, do assédio sexual. É só de homem contra mulher? Não. É porque historicamente nós temos isso, mas ela pode ser inversa também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu costumo falar o seguinte: as empresas, de um modo geral, a gente tem que trabalhar com a cultura do não assédio dentro da empresa, informativos, né? Então, e quem trabalha na empresa tem que começar desde da direção até os subordinados, para que todo mundo entenda qual é a cultura dessa empresa, para que isso não aconteça. E vamos à participação de mais um espectador. Qual é mais difícil de comprovar? O assédio moral ou o assédio sexual? Olha, o difícil de comprovar é quando a gente não consegue ter testemunhas e tudo mais. O sexual é mais difícil, tá? Mas, assim, existem graus. Então, o que a gente orienta, né? Que as empresas tomem medidas coletivas para evitar isso. Então, o que são medidas coletivas? Primeiramente, a orientação mesmo, a educação, a cultura ali dentro da empresa, porque a gente tem que entender que o ambiente hostil para o trabalhador prejudica a empresa, prejudica a produção, e a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, você pode trabalhar, gostar, não gostar, tá, mas você trabalhar num ambiente hostil é péssimo. A pessoa fica completamente desmotivada, a pessoa adoece, a pessoa vai afastar do trabalho, vai ter burnout, vai ter depressão, vai ter 1000 problemas. Então, a primeira medida, que é uma medida que é muito eficaz, é a cultura dentro do espaço, a empresa dizer assim: aqui nesse espaço nós não admitimos assédio. Então, eu acho que começa daí. E a comprovação, ela é difícil, ela é feita por testemunhas, ela é feita por filmagem. Muitas empresas têm câmeras dentro do pátio de trabalho. As empresas, os setores públicos também têm. Então, não é assim não é tão difícil também. Precisa usar assim a cabeça mesmo, a inteligência, para poder evitar essas questões. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Quando ocorre assédio dentro da empresa ou do serviço público, não é? Qual o risco para o empregador ou para o gestor? Bom, quando acontece um assédio dentro da empresa, a empresa é responsável diretamente? Não funciona dessa forma. Como eu disse antes, o empregado vai comunicar ao setor responsável e o setor vai ali colher as provas e ouvir as pessoas e tomar as medidas. Quando é que a empresa passa a ser responsável por algo? Quando aconteceu alguma coisa, foi levado ao conhecimento da empresa e a empresa nada fez, tá? Então, a partir daí passa a haver responsabilidade da empresa. Sempre lembrando que precisa existir provas, precisa tomar uma atitude. Não tomando atitude, ela puxa para ela essa responsabilidade. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Problemas psicológicos causados por essas situações serão custeados pela empresa? Vai depender do grau de responsabilidade da empresa. Essa pergunta faz diretamente menção à resposta anterior. Nós temos agora, para entrar em vigor na NR1,
a questão psicológica, que não seria agora em maio e não foi, né? Mas quando a empresa seria responsável? Quando ela vai custear? Quando ela não tomou atitude, né? Então, porque assim, a empresa não é obrigada a fazer algo se ela não compactuou para aquilo, se não teve a ação, né? Nesse caso, se ela foi omissa, aí sim. Mas se ela agiu, se ela apurou, se ela fez uma investigação interna, se comprovou, dispensou a pessoa tal, aí ela fez o que ela deveria ter feito. Então, não tem essa responsabilidade. Perfeito. Caso não, né? Caso se tenha laudos que se instalou um problema psicológico, etc. Sim, aí tudo vai ser avaliado. Lembrando também que a gente está falando numa esfera preventiva de trabalho. Se houver uma questão efetiva da ocorrência, isso vai ser levado ao judiciário, que é quem vai decidir. Então, pode decidir a favor ou não daquele empregado, a favor ou não daquela empresa. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Configura assédio quando vou entregar o atestado médico e a doença que estou acometido vaza pela empresa? Olha, é muito sutil essa questão, mas configura sim. Por exemplo, quando o empregado entrega o atestado para o seu superior, normalmente a gente está falando de um sistema de empresas grandes, tá? Então, ele vai entregar direto no RH. Existe a inviolabilidade ali da pessoa, a dignidade da pessoa humana. Então, o RH vai ficar sabendo o CID da doença e é só ele que tem que saber e pronto. Lógico, ele vai ter que passar para o médico do trabalho as pessoas que têm relação com essa situação, só. Quando vai configurar um assédio? Quando alguém inadvertidamente fica sabendo dessa informação e sai contando aos quatro cantos aí de uma situação que é pessoal daquele empregado. Perfeito. Então, de fato, né? Hoje, quando a gente fala de informações, tem toda uma legislação que trata muito mais a respeito, né? A gente tem esse direito, mas também tem que ter essa atenção dos órgãos competentes das empresas. Sim, e mesmo também, por exemplo, a gente tem visto muito, a internet, rede social é uma coisa, não é terra de ninguém. Então, muitas vezes, o que a gente vê? A gente vê o empregado traz o atestado da empresa, e isso já me ocorreu por 2 vezes. E, não, lógico, fica ali dentro, mas ele posta na rede social dele, ele com o soro, né? E ele conta tudo que aconteceu na vida dele num post. Aí depois ele vem reclamar que a empresa vazou. Quer dizer, ele fez a publicidade na rede social dele para todas as pessoas assistirem. Então tem que ter cuidado. Se é seu, se é da sua intimidade, que seja um resfriado, o que é a doença não importa, mas é seu. Que fique dentro do âmbito da esfera da intimidade só. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Na sua avaliação, né, o assédio moral ficou mais comum nesse mundo atual, regido pelo que a gente chama de politicamente correto? Não, na minha ótica não ficou. A gente precisa entender e interpretar o que é o politicamente correto também. O assédio moral, ele está muito bem configurado. A gente precisa entender exatamente como são as questões. Quais são as questões? É o subjetivo. O que eu não quero ser chamado disso. Então, por exemplo, a pessoa faz chacota com etarismo, com o corpo da pessoa, com a raça, com questão de gênero. Isso não é politicamente correto, isso é errado, né? Então, a gente precisa interpretar o que é politicamente correto. A gente escuta falar assim: passei a vida inteira brincando com fulano e eu andava na rua e falava assim: ô seu gordo, ô seu magro, né? E hoje ninguém pode chamar isso. É subjetivo, tem gente que não, a pessoa, ela não quer ser chamada, e a gente precisa respeitar, né? Então, isso no ambiente de trabalho, você vai trazer consequências para o seu ambiente e para a sua empresa também. Então, a gente precisa entender aonde é o meu limite, aonde começa a subjetividade e a vontade do outro. Perfeito. Deixando claro isso, né? Não quero tais comportamentos. Sim. E assim, às vezes acontece, mas foi na primeira vez, eu fui lá e me desculpei. Tá tudo certo,
também. A gente também tem que ter critérios para avaliar, tá? De novo, porque o que vai configurar isso é repetição. É a repetição, sim. Mais uma participação, vamos a ela. Mulheres também, né, praticam assédio sexual em empresa? A gente falava disso anteriormente. Praticam. Gente, desde que o mundo é mundo, isso sempre aconteceu, tá? Por que a gente fala isso hoje? Porque nós temos que pensar que de um século passado para cá é que as mulheres puderam votar, né? Então, o movimento sufragista é que nós tivemos a oportunidade e nós conseguimos, a duras penas, o direito de votar. Quem dirá trabalhar? Porque a mulher trabalhava muito, mas não tinha direito nenhum. Então, por que a gente imagina que a mulher não possa praticar o assédio? Porque a gente não imaginava ela dentro de uma corporação, de uma empresa e tudo mais. Mas ela pode praticar? Claro que ela pode. Ela pode praticar com o subordinado, com o superior, de diversas formas. Perfeito. E, de fato, a gente tem tido um crescimento desse tipo de denúncia. Sim. Né? E é um movimento que vem por conta das questões da mulher estar dentro do ambiente de trabalho. E que tem que ser enfrentado com seriedade, mas também com naturalidade, porque antes as mulheres não estavam nesse ambiente. Vamos a mais uma participação dos espectadores. Próxima pergunta. Qual a sua avaliação sobre as leis que punem o assédio moral e sexual hoje em dia? De fato, elas funcionam? Funcionam. O que a gente precisa entender é assim, muitas vezes eu opino e falo, as empresas precisam utilizar as leis trabalhistas a seu favor, porque aquela máxima antiga, o direito não socorre quem dorme, ela é válida. Então, muitas vezes eu falo, a gente escuta, mas não tem lei para isso. Existe, a gente precisa pôr em prática. Muitas vezes as pessoas vão deixando isso acontecer, 1, 2, 3, 10, aí parou, aí daqui 1 ano acontece de novo. Aí ela quer trazer aquele histórico lá do passado. Aquele histórico do passado já sofreu um perdão tácito. Então, quando as coisas acontecem, ação, reação, no mesmo grau, tá? Não é reação superior à ação. A gente tem que entender isso. As leis, elas estão aí e funcionam. Quando que elas têm que mudar? Quando muda culturalmente o estágio das pessoas numa sociedade. Então, neste momento, a gente tem a quantidade de ações de assédio moral na Justiça do Trabalho é muito grande. E existe penalização para isso, né? Os crimes de assédio sexual aumentaram, então, e existe criminalização para isso. Como é que isso vai demandar nos próximos meses, anos? A gente tem que, como operador do direito, observar e ajudar, porque o legislador também tem que... Normalmente, o legislador não acompanha culturalmente a questão do tempo, né? O que está acontecendo aqui na sociedade, o legislador vai demorar, às vezes, 3, 4 anos. Mas, neste momento, eu acredito que sim. O que nós temos é suficiente, a gente precisa saber usar. Perfeito. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Qual a responsabilidade das empresas nesses casos? Né? A gente falava isso, né? A empresa descobriu um caso de assédio moral ou sexual. Né? É ser atuante, tá? Investigar, avaliar, descobrir se é real, se não é real, chamar as partes, fazer ali uma apuração interna mesmo. Essa é o que deve ser feito. Perfeito. Nesse caso de apuração interna, né? No caso, por exemplo, de uma demissão, a empresa pode tomar isso como postura. E seria uma demissão por justa causa, correto? Configurado o assédio, com essa investigação interna, ela pode mandar embora por justa causa. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Posso usar uma gravação de áudio para comprovar atitudes do meu chefe? Pode, mas ela tem que vir reunida de outras provas. Ela sozinha faria prova? Ela faz, mas na prática vai precisar de outras provas também, para ficar um conjunto probatório mais conciso. Perfeito. E de fato, né, como a gente falou, testemunhas são fundamentais, ter outros elementos. Comportamentos são fundamentais. O que a pessoa está sofrendo, às vezes isso vai abalar, principalmente a questão de saúde dela. Então, se você vem num nível de trabalho que foi sempre correto e
tranquilo, com as suas metas para cumprir, tranquilo. Se isso muda bruscamente, isso vai fazer, esse comportamento também vai atrapalhar a sua vida pessoal. Então, precisa observar o que está acontecendo. E isso, toda essa esteira, toda essa situação vai fazer frente lá na frente, lá posteriormente, né? Última pergunta de hoje, vamos a ela. O que é mais comum hoje em dia, o assédio moral ou sexual? Acho que a gente já respondeu essa, mas nós vamos responder. O assédio moral é mais comum, tá? Até porque é mais difícil de comprovar o assédio sexual. O assédio moral, ele está presente em todos os lugares e é uma questão mais cultural que precisa ser combatido dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. E de fato, né, nos dois casos, como a gente falava, tem que ter provas, tem que ter testemunhas, tem que ter documentação disso, seja áudio, vídeo, etc. Mas a gente tem percebido que, como a gente falava, graças à informação, as pessoas estão buscando mais os seus direitos. Sim, as pessoas precisam buscar os seus direitos, fazer valer os seus direitos dentro de um critério também de razoabilidade. Também não é o procurar pelo em ovo, não é fazer... A gente tem que sempre lembrar, o ambiente do nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então tem que ser saudável. Não pode ser um ringue para a gente ficar lutando no dia a dia. Isso não é saudável. Então, assim, a gente tem que procurar essa situação para melhorar a qualidade de trabalho. Principalmente se você gosta do seu trabalho, se você gosta daquilo que você está fazendo. Muitas vezes, e isso já me aconteceu na minha carreira, ao longo da minha carreira, casos de assédio muito graves, né? E que o empregado sofreu, o servidor público sofreu e foi muito valente, se posicionou e em todas as vezes que eu participei, as empresas deram sustentação para essas pessoas. Ou eu tive muita sorte, ou eu não sei explicar, mas todas elas, e não foram poucas, os empregadores se fizeram presentes. Perfeito. E que bom que a gente tem essa mudança de consciência hoje. É importante. É importante, Luciano, porque é o seguinte, a gente... É um leque muito grande. Às vezes, você vê, até uma pessoa, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, a gente vai conversando, fala, nossa, a pessoa é a cara e semelhança de alguém, né? Às vezes o próprio empregado age de forma muito hostil com aquele subordinado ou com o seu colega, por conta da cultura da empresa, da cultura que ele vem arraigado. Então, a pessoa fica nesse ambiente, é tão hostil, que tem um momento que ele nem se reconhece. Então, ele fica cobrando, fica pilhado, tanto, que ele, que é o assediador, passa a ficar doente. Então, é importante que a gente entenda isso também. Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa que é do meu âmbito de amizade, e falando sobre isso, e eu ouvi, eu passei uma vida trabalhando em tal lugar, e eu fiz isso com muita gente. E hoje, ela falou, hoje eu entendo que eu estava achando que eu estava fazendo um bem para a empresa, mas eu falei assim, mas eles te cobravam? Ela falou, não, é da minha cultura pessoal, eu achava que eu tinha que ser assim. Então, assim, a gente precisa... saber, interpretar os nossos, porque de repente você começa a fazer coisas que são contra os seus próprios valores. Então você precisa parar para pensar, tá certo fazer isso? Me foi pedido para fazer isso? Ou da onde que eu tirei isso? E isso acontece, né? A pessoa que fica implicando com o cara que está trabalhando do lado dela na bancada, implica o tempo todo. Isso acontece nos relacionamentos normais e no trabalho acontece também. O cara que ele, em vez de fazer o dele, está implicando com o outro o tempo inteiro. Ele começa a adoecer também, esse assediador. Então, o leque de assédio é muito extenso. É importante, de fato, mudar a cultura. Doutora, gratidão sempre pela participação. Eu espero que a gente tenha esclarecido os nossos espectadores e que, de fato, isso gere essa mudança de cultura que falamos. É o que a gente espera, porque a gente realmente precisa viver num mundo, não é utópico nem nada, mas num ambiente de trabalho mais saudável, né? É o que todos nós esperamos. Eu acho que, de um modo geral, todas as instituições, os empregados esperam que isso aconteça. Então, mas a gente tem que contribuir para isso. Gratidão pela participação. Eu que agradeço.
E o Pergunte ao Doutor hoje fica por aqui. Você sabe que você pode acessar nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Pergunte ao Doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.